Qual é o seu nome? Daniel. Olá, família Vintage! Hoje vamos ler o livro do profeta Daniel. Leremos o capítulo 10 por completo. Leremos do verso 1 ao verso 21. A visão de Daniel no rio Tigre. Daniel 10, do verso 1 ao verso 21. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, nem provei carne, nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de Ufaz na cintura. O seu corpo era como de berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago. Os seus olhos eram como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como barulho de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo. Fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém tocou em mim, e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse: Não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus, foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Enquanto ele me dizia essas palavras, dirigi o olhar para o chão e fiquei mudo. Então, um ser semelhante aos filhos dos homens me tocou os lábios e passei a falar. Eu disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, essa visão me causou muita dor. Eu fiquei sem força alguma. Como pode este seu servo falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta mais nenhuma força e quase não posso respirar. Então aquele ser, semelhante a um homem, tocou em mim outra vez e me fortaleceu, e disse: Não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse: Fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. E ele disse: Você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu direi a você
o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra eles, não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Muito boa noite, Vintage. Muito boa noite, Vintage. Glória a Jesus. Diminui um pouquinho essa luz aqui, por favor. Isso. Ficou bom assim. Um pouquinho mais de retorno aqui. Vai ficar supimpa, ok? É uma alegria muito grande nós estarmos aqui. Nós estamos em uma série de sermões do profeta Daniel. E antes de pregar, eu quero aqui honrar o primeiro Daniel de Deus na minha vida, pastor Daniel, isso aqui. Eu pediria que ficasse de pé, junto com a sua esposa, Rose, junto com a sua filha, Nathalie. Meus irmãos, os irmãos da ICEF estão conosco, nos visitando hoje aqui. Eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor Jesus pela vida deles. Pastor Daniel é um dos homens, se não o homem mais santo que eu conheço. É um presente de Deus para a nossa época, é um presente de Deus para a igreja de Jesus. Escuta o que eu vou dizer, é um presente de Deus para a nossa cidade. Se você quiser visitar a igreja ou está procurando, talvez você está aqui e está procurando uma igreja para congregar, CEF, qual é o endereço, Dani? Francisco Silveira Bittencourt, 734, Sarandi. Os cultos estão sendo quando lá? Aos domingos. Da semana que vem vai ser nos domingos. Que horas? Mesmo horário nosso. Visite. Se você olhar lá e o Espírito Santo falar com você, para você se juntar aos irmãos, porque, meus irmãos, plantar a igreja no Rio Grande do Sul, você conhece, acaba descobrindo alguns demônios que você não sabia que existiam, ok? Se você também quer ofertar na vida deles, quer ser generoso, procure eles após o culto aqui e vamos honrar a vida dele, vamos nos alegrar do Senhor pela vida do pastor Daniel. Meus irmãos, ok? Então, deixa eu explicar. O título do sermão é esse: se ignorar essas três coisas, você abandonará a fé em breve. Cara, baixa um pouquinho só essa luz. Eu sei que alguém está pedindo para aumentar um pouquinho para a transmissão. Pouquinha coisa, tá bom? Senão eu posso ficar vesgo aqui. Por que vocês riram? Por que vocês riram? Um pouquinho mais de retorno, Lucas. Um pouco mais de retorno. Então, meus irmãos, escuta só. Eu estou há 26 anos servindo Jesus, desde 98. Eu não estou me ouvindo no retorno aqui, tá? Desde 98. Então, assim, vários jovens, vários amigos que estavam junto comigo, na fé, junto com Jesus, ali seguindo a Jesus. Vários oravam, buscavam a Deus, eram pregadores que eram promessas para pregar como pregadores. E hoje vários abandonaram o evangelho. Escuta aqui para mim, escuta aqui, olha para mim. Vários abandonaram o evangelho, vários abandonaram a igreja, vários abandonaram a obra de Deus. E talvez você... agora veio. Obrigado. Não adianta, o ser humano tem que meter a mão, né, cara? Não adianta. Obrigado, Lucas, Deus te abençoe. Agora pode diminuir um pouquinho, tá bom? Glória a Deus. Você estava me ouvindo da PA, é muito ruim. Olha só, escuta. Vários pregadores, vários jovens que tinham tudo para ser pastores, pregadores, conhecedores da Bíblia, hoje ou estão com a chama do Evangelho, a chama do Espírito apagada em suas vidas. Outros se envolveram em casos extraconjugais. Outros, antes de casar, se envolveram em bobagens e abandonaram a fé. A pergunta que fica é: quais são os sinais? O que ocorre antes de uma pessoa abandonar a fé? O que ocorre antes? Será que isso já está acontecendo na sua vida? Então eu quero que você preste bastante atenção. Nós estamos em uma série de sermões no livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel é profético. Mas profético não é apenas aquilo que prevê o futuro. Também prevê o futuro. Mas profético é aquilo que consegue interpretar o presente. Ler a época que nós estamos vivendo. Isso é profético. Então, no sermão passado eu preguei para vocês sobre como sobreviver no fim dos tempos. Esse sermão aqui é uma espécie de um guia para o sobrevivente do fim dos tempos. Veja, Daniel foi levado provavelmente para a Babilônia
com 15 anos de idade. Ele foi castrado. Ele começou a trabalhar para um patrão que trocou o nome dele, um rei ímpio. Ele vê reinos caindo, reinos crescendo, subindo. E no meio de todos esses anos, Deus está sustentando o profeta Daniel. Agora, provavelmente, Daniel está entre 86 e 87 anos de idade. Já é um senhor idoso. Quase 50 mil judeus do capítulo passado até esse capítulo retornaram para Israel. A Pérsia assina um tratado para o retorno dos judeus. O Império Persa está ajudando o povo de Israel. Só que ainda, escute, haviam muitos desafios e Daniel está preocupado. Os 3 primeiros versos, fica com a Bíblia aberta em Daniel 10. Os 3 primeiros versículos mostram o profeta Daniel preocupado. Deixa eu explicar uma coisa para quem está nos visitando pela primeira vez. É impossível você visitar a nossa igreja e você não ouvir criança chorando. Ok? Pessoal, aqui é muita criança, velho. Nós tivemos agora... Quem é que fez... toda semana tem uma mulher engravidando. Essa última semana foi a Rafa, né? Foi a Rafa. Foi a Rafa. A anterior foi a Suzana e assim vai. Ok? Então você vai ouvir crianças chorando. Tá bom? Então, Daniel está orando. Daniel está preocupado. Ele havia visto um grande milagre. O Império Persa assina. O povo de Israel está voltando. Só que ainda existem muitos desafios para preparar a nação para a vinda do Messias. Olha aqui para mim. Israel deveria estar pronto para receber o Messias, a sua primeira vinda. Então, Daniel está preocupado com o povo, Daniel está orando, Daniel está buscando a Deus. E esse texto ele tem muita conexão conosco, porque se o povo de Israel estava se preparando para a primeira vinda do Messias, a igreja está se preparando para a segunda vinda de Jesus. Amém? Quantos ainda acreditam na volta de Jesus aqui? Quantos ainda estão esperando Jesus aqui? Pouco se fala nisso, né? Pouco se fala nisso. Então, quais são essas 3 coisas que nós não podemos ignorar? E que o profeta Daniel está vivendo e vivenciando aqui no capítulo 10. Porque a Bíblia não é apenas um livro de histórias de algo que aconteceu. A Bíblia é um livro de histórias verídicas, verdadeiras, que se comprovam no tempo, de coisas que estão ocorrendo hoje também. É a palavra de Deus. Primeiro, escute. A primeira coisa que você precisa entender é que a oração não é uma das opções, mas a oração é a única opção. Ela não é mais uma opção. No momento de crise, no momento de angústia, temos várias opções e uma delas é orar. Não. Verso 1, no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira, envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Escute isso aqui. Você que fica dizendo, não, o jejum faz mal para o corpo. Daniel está com 86, 87 anos de idade. E ele está tirando aqui um período de luto, de jejum, de 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso. Um jejum parcial, obviamente, ele bebeu. Não comi nada que fosse saboroso, nem provei carne, nem vinho, e não me ungi com óleo algum. O que é ungir com óleo? Velho, viver no mundo oriental, sem creme, sem cuidado para a pele, durante 3 semanas, sem você passar óleo na pele, deixava a sua pele totalmente destruída. Ele é um idoso de 86, 87 anos. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho e não me ungi com óleo algum até que se passaram as 3 semanas. Escute, o povo de Deus está sofrendo oposição. Qual é o período que Daniel está vivendo aqui? Quantos aqui se lembram da série de sermões que eu preguei em Neemias? Vocês se lembram? Quantos aqui amam Neemias? Neemias é aquele cara lá no capítulo 13 de Neemias, que quando ele está irritado, o que ele faz? O que ele faz? Ele bate nas pessoas. Eu amo Neemias. Muitos pastores deveriam começar a pôr em prática Neemias capítulo 13. Você se lembra disso? Esdras é diferente. Você se lembra, né?
Esdras, quando está triste, o que Esdras faz? Ele arranca o cabelo da cabeça dele, arranca a própria barba e senta triste. Neemias, quando está triste, o que ele faz? Ele arranca o cabelo dos outros, não dele. Na obra de Deus, ou você é como Esdras ou como Neemias. Você já sabe como é que eu sou, né? Ok? Então escuta, fica tranquilo aí. Nesse período o povo voltou. O povo voltou ali para o povo de Israel. O que está acontecendo aqui? É o período de Esdras, período de Neemias, período de Ageu, é o período de Malaquias. Os samaritanos estão se opondo contra a reconstrução de Jerusalém. O diabo sempre lutará contra a construção de coisas que são para a glória de Deus. Se você quer construir uma família, o diabo vai se opor. Se você quer plantar uma igreja, o diabo vai aparecer. Se você quiser começar uma empresa para a glória de Deus, o diabo vai se levantar. O diabo sempre dá as caras. Os samaritanos aqui estão lutando contra o povo de Deus. Daniel sabe disso. O povo de Deus corre perigo. Então, o que o profeta Daniel faz? Daniel ora. Daniel ora, em primeiro lugar, porque Daniel ama e se preocupa com o povo de Deus. Se você se preocupa com o povo de Deus, você vai orar. Ah, eu me preocupo e você não ora. Mentira. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 11, verso 28, além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Você se preocupa? Ah, me preocupa, pastor. Você ora? Não, não ora. Então você não se preocupa. Deus, se você é um filho de Deus, em algum momento, Deus vai levar você a uma situação que só vai restar a oração. E você vai ver como a oração é fundamental. Daniel ora, em segundo, para deixar um legado. Ele está no final da sua vida. Escute. Dane, com todo respeito às pessoas mais velhas aqui, mas eu preciso dizer isso, dane-se a sua idade. Se você perdeu o fervor espiritual no meio da caminhada, você está perdendo a sua utilidade. Isso é muito sério. Quantas pessoas que começavam com fervor, com vida. O profeta Daniel é o mesmo daquele garoto que foi levado para Babilônia. Ele está com quase 90 anos aqui, ele é o mesmo. Ele orava 3 vezes ao dia, ele está orando, ele está buscando a Deus. Ele quer deixar um legado. Homens que não oram perdem a sua utilidade. A sua vida espiritual ela está intimamente conectada com a sua vida de oração. Daniel ora, em terceiro, para entender melhor os propósitos de Deus. Quanto mais nós andamos com a palavra, em oração, em jejum, mais afinados nós ficamos com o diapasão do céu. Olha aqui para mim, eu fui uma vez gravar umas músicas no estúdio. Aí eu me lembro que tinha um afinador da Boss. Era um afinador analógico. Quando não é eletrônico, é analógico, né? Era ali com ponteiro ali. E o cara do estúdio disse assim, é o seguinte, vamos afinar tudo pelo mesmo afinador. Por quê? Não, porque o afinador ele vai ter uma pequena diferença, às vezes imperceptível ao ouvido, e não vai dar a afinação exata. Então eu me lembro que aquele afinador, ele acompanhou toda a gravação. O baixista afinou o seu baixo por aquele afinador. O cara do violão afinou pelo afinador. Guitarras não usava o afinador da pedaleira, usava o afinador da Boss. Escute isso aqui. Isso aqui, a mesma coisa que funciona para a música, funciona na vida espiritual também. Daniel está orando porque ele quer entender os propósitos de Deus. E quanto mais nós andamos com a Bíblia, quanto mais nós andamos em oração, em jejum, mais nós vamos afinando o nosso ouvido ao diapasão, ao afinador de Deus. Por que as coisas parecem muito perturbadas às vezes em nossa mente? Porque nós estamos afinados com as redes sociais, nós estamos afinados com as demandas do dia a dia, nós estamos afinados com as notícias que não param de pipocar na nossa mente, não param de pipocar no WhatsApp. Escuta o que eu vou dizer para você. Daniel
está orando. E quando você ora, você está dizendo sim para Deus e não para um monte de coisa. Sua esposa, seu amor da sua vida, ela tem que ouvir um não. Seus filhos precisam ouvir não. O pastor da igreja tem que ouvir um não para você orar. Agora eu não vou poder porque eu vou orar. Agora eu não posso porque eu vou orar. Ou talvez você nem vai dizer nada, mas você precisa orar. Somos uma geração que temos várias ideias. Somos uma geração que temos muitas ferramentas, cara. Mas somos uma geração de pouca oração. O profeta Daniel ora porque oração não é evento. Oração é rotina. Aquele que orava 3 vezes ao dia quando jovem, ele segue orando depois de velho. Como que é a tua vida espiritual, meu velho? Tudo bem, nós passamos por altos e baixos. Jonathan Edwards já dizia sobre isso. Mas a pergunta é que você parece um crente fervoroso no domingo e um desviado na segunda. Tem algo errado. Por que Daniel ora? Daniel ora porque Deus é o melhor conselheiro. Escuta aqui. Escuta o que eu vou dizer. Eu tenho vários amigos, alguns amigos. Nós temos os pastores aqui da igreja. Tem o pastor Daniel, pastor Leon. Tem agora, pela graça de Deus, eu tenho tido acesso ao pastor Mark Driscoll. A gente tem se falado quase que diariamente pelo telefone. Tudo isso é bom. Mas nada disso substitui a oração. Nada disso substitui ouvir a voz do Espírito. Receber no coração, na alma, o impacto da palavra de Deus, confirmando a vontade do céu. Pergunto para você. Qual foi a última vez que você tomou uma decisão na sua vida baseado em oração? Por que tantos namoros frustrados? Por que tantos namoros que não dão em nada? Por que tantos casamentos acabando? Por que tantas pessoas chegam para nós? Não, pastor, é o seguinte, eu vou trabalhar lá, é lá, Deus falou comigo. E daqui a pouco, o que aconteceu? Nós precisamos orar mais. Nós precisamos buscar mais a Deus. Oração não é evento. Oração é rotina. E Deus é o melhor conselheiro de um filho seu. Por que Daniel está orando? Em sexto, porque existem vitórias que Deus não nos dará de outra maneira a não ser orando. Com todo respeito aos psicólogos, com todo respeito às psicólogas, psiquiatras, terapeutas, tudo isso pode ser muito bom para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa. Tudo isso pode ajudar, tudo isso tem a sua palavra. Agora temos coach, agora temos livros, palestras no YouTube. Tudo isso é bom, mas existem vitórias que você só terá no seu casamento se você começar a dobrar o seu joelhinho. Existem vitórias que você só terá na sua igreja se você dobrar o seu joelho. Existem vitórias que você só terá com seus filhos se você orar. Se você orar, nenhum programa humano substitui a oração. Nenhum. E eu pergunto para você, porque a vida de Daniel, eu sei como é que tá a tua vida de oração. Qual é o teu horário de orar? Eu falei aqui, falei na igreja, ou falei na Homens Fortes, eu não me lembro, mas eu vou repetir, não tem problema. Qual é o alvo hoje das casas? Eu quero ter uma casa com... Como é que é o nome do amor? Onde bota as roupas dentro do closet. O que é o closet? O closet é uma sala. É uma sala onde tu bota as roupas. Uma sala das roupas. Seria isso. É muito legal. E não sei o quê. Depende. Sabe? Depende. Tu mora no Rio Grande do Sul, umidade para tudo que é lado, as roupas, né? Às vezes, dependendo de um guarda-roupa, tu bota ali um desumidificador, resolve. Depende. O meu ponto é, vocês não... Qual foi a última vez que você entrou numa casa? E eu não estou falando para nós ficar catando a casa uns dos outros aqui, mas eu vou dizer, eu vi isso fazem uns 15 anos. Eu entrei numa casa e tinha uma sala de oração. Tem mais. Hoje nós temos quarto de hóspedes. Hoje nós temos closet,
sala de TV, nós temos tudo. Qual é o local onde você ora na sua casa? Como está a sua vida de oração? Outra pergunta, as suas amizades, elas são de oração? Porque as de Daniel eram. No início do livro ele está orando com os rapazes lá. Suas amizades são de oração? Você já orou com seus amigos? Você já dobrou o seu joelho com seus amigos? Alguma vez? Você dobrou o seu joelho? Você já esteve do lado do seu amigo e ele se segurando assim, porque ele não queria dar um grito muito alto e acordar as pessoas na sua casa, e ele estava falando em línguas baixinho? Qual foi a última vez que você abraçou o seu amigo em lágrimas? Mas nós somos bons para nos reunir e comer churrasco. É bom, não é ruim. Faz lá e me convida. Só que a pergunta que fica é, o que está acontecendo com a gente? Caminhadas de oração. Eu ouvi uma coisa do Driscoll que é muito boa. Você quer fazer caminhadas de oração? Como assim? Não é aquela loucura lá dos caras fazendo labirinto de oração. Isso é bobagem. Isso é bobagem, para com isso. Isso é coisa de quem faz crossfit. Para. Caminhadas de oração. Você pode pegar o seu fone, você bota o fone, as pessoas vão achar que você está numa ligação. E você sai caminhando e falando com Deus, ouvindo um louvor. Você pode falar em voz alta. As pessoas vão achar que você... Porque sem o fone vão achar que você está louco, entendeu? Né? Diz o cara caminhando assim. Então bota o fone. O Driscoll disse que ele bota o fone, o Alexandre. Ele disse que ele bota o fone e sai caminhando. E vai caminhando assim, falando bem alto, não sei o quê, com fone. O que parece? Ele está falando com alguém. Sim, com Deus. Qual foi a última vez que você orou na madrugada? Aí é muito antigo, aí é muito old school, né? Mas beleza, uma vez, veja bem, eu não estou falando que você vai levantar todas as madrugadas para orar. Eu estou falando assim, uma vez no mês, você dobrou o seu joelho, você levantou para orar. Ou você acordou de um sonho, de um pesadelo, e você dobrou o joelho para orar. A gente vinha para o culto aqui, e nós víamos ouvindo o louvor, aquele antigo, de joelho é melhor. Aí eu botei uns louvores antigos, aí entrou ali. Quantos aqui não conhecem esse louvor? Levanta a mão, deixa eu só... Quantos aqui conhecem a Morada? Banda Morada? Aí a Isabel disse assim, mas é engraçado, né, papai? Ele está falando que de joelho é melhor. Daí a Thalita disse assim, meu amor, ele está falando sobre oração. Ela, a Isabel vai ouvindo a letra do louvor e vai prestando atenção, né? Ela, de joelho é melhor. Sim. O rapazinho se abaixava ali, disse para o pastor, de joelho é melhor. Na alegria, na dor, sempre orando ao Senhor, de joelho é melhor. Eu encerro dizendo para você aqui nesse primeiro ponto, você tem duas opções aqui, ou orar ou perecer. Você não tem outra opção. Você não tem, escuta, eu vou repetir aqui, ore ou pereça. Ore ou pereça. Feche seus olhos um pouquinho. Feche seus olhos. Feche os olhos, não me olha, não me olha. Abre tua boca e fala alguma coisa para Deus nesse momento. Fala para o Senhor como está a tua vida de oração. Diz. Começa a dizer para Deus assim, Senhor, eu uso desculpas porque eu sou mãe para não orar. Eu uso desculpa porque eu tenho filhos pequenos, mas isso é desculpa. Isso é desculpa, isso é a minha carne. Eu não orei hoje, Senhor. Fale isso e diga assim, eu não orei porque eu não quis. Senhor Deus, aqui está o teu povo. Aqui está o teu povo, Senhor. Derrama a tua graça sobre o teu povo, que teu povo possa ter prazer na oração. Senhor, se estivéssemos falando aqui talvez sobre carros, sobre casas, que coisas que são boas, talvez houvesse até mais alegria no nosso meio, mas nós estamos falando sobre o meio de graça que é a oração, que o Senhor Deus nos confere. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esses demônios que têm aprisionado algumas pessoas aqui, e sempre quando chega o momento da oração que elas planejaram no dia,
vem pensamentos de responder um e-mail, de entrar nas redes sociais, algo rápido, e vem um pensamento em suas mentes, ou de adiantar alguma coisa na sua casa, na sua empresa, e a oração vai ficando sempre por último, e às vezes ela é desprezada no dia. Em nome de Jesus, Senhor, dê discernimento aos teus filhos agora, dê discernimento vindo do céu aos teus filhos agora, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Ajuda os teus filhos a discernirem as obras das trevas durante o dia, Senhor, em nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Primeira coisa que você não pode ignorar: a oração. Em segundo, você precisa de uma visão exaltada de Jesus. Eu vou repetir. Você precisa de uma visão exaltada de Jesus. Lê comigo. Daniel, capítulo 10, verso 4 ao verso 9. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de quê? De quê? Linho. Linho. Com um cinto de ouro puro de ufaz na cintura. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto parecia um relâmpago. Os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei essa grande visão, e não restou forças em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Escuta. O que está acontecendo aqui? Daniel tem uma visão. Uma visão gloriosa. E há uma grande discussão sobre quem ele está vendo aqui. Alguns vão dizer que Daniel está vendo um anjo. Por quê? Na sequência do texto, vai aparecer um anjo e vai dizer: olha, eu fui resistido pelo príncipe da Pérsia. Logo, eles dizem que não é uma aparição de teofania ou cristofania, que é uma aparição no Antigo Testamento de Jesus. Eles dizem que não. Jesus não poderia ter sido contido, resistido pelo príncipe da Pérsia. Porque eles partem do princípio que é a mesma pessoa que apareceu para o profeta Daniel. Outros vão dizer que é o anjo Gabriel. O texto não dá o nome do anjo. E outros, dos quais eu me incluo, eu acredito que é o próprio Senhor Jesus que está aparecendo aqui. Porque no verso 10, o texto diz: eis que a mão de alguém tocou em mim. O texto não está dizendo que é a mão daquele do qual Daniel viu. Então eu acredito que Daniel tem a visão de Jesus, Daniel vê o Cristo aparecendo no Antigo Testamento, e depois um anjo, ou muito provavelmente o anjo Gabriel, aparece juntamente com Jesus para o profeta Daniel. Escute. No momento de maior angústia, no momento de maior tribulação para o povo de Israel, Daniel tem uma visão exaltada de Jesus. Jesus não se aparece para Daniel crucificado. Jesus não aparece para Daniel como um homem comum. O que faz a igreja avançar, as famílias avançarem, o que faz toda a diferença é termos uma visão exaltada e divina de Jesus. Não, você não entendeu ainda. Você não entendeu. Jesus apareceu para Abraão como o quê? Como um viajante. Jesus apareceu para Jacó como um lutador. Para Josué como um capitão. Para Isaías como um rei assentado no trono. E para Daniel, Jesus aparece como um sacerdote, rei glorificado. Sabe o que tem faltado para a nossa geração?
E o que muitas pessoas vão abandonar o evangelho nos próximos 2, 3, 4 anos, você não tem um relacionamento diário com Jesus. Você não tem uma visão glorificada de Cristo. Quando você lê a Bíblia, você não contempla Jesus. Quando você canta, você não canta a Jesus. Quando você ora, você não se encontra com Jesus. Quando você ceia, você não encontra Jesus no pão e no vinho. Você vive uma vida cristã sem Cristo. Um cristianismo sem cruz. Um cristianismo sem Cristo. Um cristianismo que não acredita no inferno. Um cristianismo que não tem uma pulsação pela volta do Cordeiro de Deus. Eu tenho uma notícia para você aqui. Você vai ser expurgado da igreja, mas há uma saída para você aqui essa noite. Se arrependa dos seus pecados, retorne para Jesus, que Cristo venha habitar poderosamente no teu coração. Cristo! Nós precisamos de uma visão exaltada de Jesus. Eu me lembro, eu tinha 15 anos de idade, eu vim para a igreja, eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo. Eu tinha uma segurança que não me segurava porcaria nenhuma, de uma religião, de uma matriz africana aqui em Porto Alegre, que nem é da África. A religião mais negra do Brasil são as igrejas pentecostais. Vamos botar as coisas no seu devido lugar. A religião que mais tem negro do Brasil é a igreja evangélica. A religião de matriz africana só tem branco da Globo agora. Tá bom? Só tem branco, só branquelo. Só lacrador. Mas eu era dessa religião, comprovando a minha tese. Um branquelo nessa religião. E eu tinha uma segurança. Eu fui para a igreja, aceitei Jesus. E eu tinha aquele negócio, eu não queria arrancar aquilo. Eu queria deixar aquilo cair por conta, porque dentro da religião de batuque, umbanda, aquilo tem que cair por conta. Então eu não queria levantar a fúria daquela divindade contra mim. Então um dia eu estou voltando da escola dominical, eu já tinha aceitado Jesus, eu já tinha acreditado que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, não tinha me batizado ainda, eu estava com aquele negócio. Então quando você se converte, Jesus é poderoso, mas você não entende ainda quão poderoso Jesus é. Tem uma fala das Crônicas de Nárnia que eu gosto muito. A Lúcia diz para o Aslan, ela diz assim: Aslan, você está maior. E o Aslan diz: não, é quanto mais você cresce, mais você nota o meu tamanho, mais você nota como eu sou grande. A vida cristã é desse jeito. Quanto mais você vai caminhando com Cristo, mais você vai provando e vendo que Ele é poderoso. E eu estava caminhando, um garoto, 1998, e vem vindo um filho de um presbítero do meu lado, louco, nome do guri, Eliezer, louco. Sabe esses Miqueias que tu vai no mercado, tem um Miqueias, tu já sabe que o cara canta hino da harpa. Ok? Aí ele olhou para mim e disse assim: o que é esse negócio do teu braço aí, tchê? Eu, não, só um negocinho, deixa aqui. E ele, o que é isso aí? Isso é do diabo. E eu, não. Se fosse hoje eu diria intolerância religiosa. E ele veio, não, tem que tirar isso aí. Imagina isso hoje. Isso é 98. Pessoal da Globo, fica tranquilo. Não foi hoje isso. Ok? Fique em paz, pode descansar. Pode acalmar as hemorroidas. Fica tranquilo. Ok? E ele veio assim, e ele era mais forte que eu, ele era entroncadinho, sabe? Sabe aqueles guri abatumadinho, socadinho assim? E eu era bem seco, cara. Eu sei que é difícil você acreditar nisso, mas eu era. E ele veio, cara, ele me pegou assim, pegou meu braço, segurou firme e arrancou aquilo. Joga-se! E jogou assim, tinha um riacho, jogou num riacho assim. E eu parei, eu disse, ai, agora. Eu fechei os olhos, vai cair um trovão, vai acontecer alguma coisa, vai. Não aconteceu nada. E quando não aconteceu nada, daquele dia em diante, eu tinha uma tia que recebia uns demônios e ela chamava toda a família para dar um passe. Olha essa coincidência. Desde aquele dia, aquela mulher chamava todo mundo pelo nome, menos eu. Menos eu.
Como assim? Exatamente assim. E eu me lembro como se fosse hoje que ela recebeu aquele demônio e ela foi chamando os meus primos, os parentes, os vizinhos. E quando chegou eu já havia dito para minha mãe, eu não vou. E ela disse, não, mas ela não te chamou. Pela primeira vez ela não te chamou. Eu disse, o quê? Ela não te chamou. E ninguém sabia que aquilo tinha sido arrancado da minha mão. Só que essa experiência com Deus mostrou dentro de mim como Cristo é poderoso, como Ele é glorioso, como Ele é grandioso. E uma experiência de um garoto de 15 anos. Eu venho aqui, na unção do Espírito, dizer para você: você precisa contemplar Jesus. Você precisa ter uma visão exaltada de Jesus. Ah, pastor, eu estou desanimando. Ok, em alguns momentos da vida é até normal acontecer. Mas uma vida de desânimo é uma vida de alguém que tem uma visão nanica de Cristo. O teu Cristo não é anão. O teu Cristo é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é todo poderoso. Se Ele soprar no inferno, Ele acaba com o fogo do inferno. Ele é rei. Ele reina sobre toda a criação. Como dizia certo teólogo, Cristo aponta para todos os locais do universo. E Ele diz, não existe 1 milímetro do universo que não seja meu. É tudo dele, é tudo dele, é tudo dele, é tudo sobre Jesus. Se não é para mim, se é para Jesus, pode ser mais forte. Para Ele. Jesus. Uma vez, tem uns teólogos de internet que tem vontade de vomitar. Eu preguei Neemias para vocês, muitos anos atrás. E uma mulher, mandaram para mim ela fazendo chacota com os meus sermões, num grupo fechado do Facebook. E ela dizia, aquele pastor do sul lá, ele é louco. Ele fica falando de Jesus no sermão de Neemias. Ele fica falando, então Neemias ali estava servindo a Jesus. Eu não sei qual Cristo que aquela mulher serve. E era um grupo de teólogos, e eles pegavam os pontos do meu sermão, e eles faziam chacota, estavam no nome de Jesus. Spurgeon dizia uma coisa: o primeiro papel do pregador é encontrar Jesus no texto. Aí um garoto perguntou para ele, disse assim, e se Cristo não estiver no texto? Da mesma forma que todos os caminhos aqui da Inglaterra levam a Londres, faça você, meu jovem, um caminho no texto que conduza e leve até Cristo. Se eu vier aqui falar para você sobre o profeta Daniel, Daniel não morreu na cruz do Calvário por mim. Daniel é uma bênção, mas eu venho aqui falar para você sobre o maior Daniel, um Daniel mais poderoso, um Daniel glorioso, que é Jesus Cristo de Nazaré. É tudo sobre Ele. Cristo. Essa experiência dessa visão de Daniel, ela, nas margens do rio, ela nos ensina algumas lições. Primeira, escuta, você pode bater forte isso aí, você pode meditar nisso aí durante a semana. Primeira coisa, há um preço a se pagar para ver aquilo que Deus quer que vejamos e para ouvir o que Ele está nos dizendo. Daniel, para ter a visão do Cristo exaltado às margens do rio, ele pagou um preço. Ah, mas o preço, pastor, nós não temos que pagar preço para ser salvos. Não, para salvação não. Não há nada que você faça que você ajude a salvação, isso não. Agora, a santificação, se a salvação ela é monergística, a santificação é sinergística. Precisa da cooperação humana para a santificação, sim. E você precisa pagar um preço. Depende até onde você quer ir. Até quanto você quer conhecer de Deus. Até quando, o que você quer conhecer do Senhor. É estranho. Veja, eu não quero aqui basear a nossa fé em expressões externas, mas é estranho. É estranho que tenhamos crentes que estão há anos sem ler a Bíblia e começam a chorar. Eu não estou falando que crente é só aquele que chora. Eu não estou dizendo isso. Você vai ler a Escritura diversas vezes, você não vai chorar. Mas é estranho você não se lembrar de quando você estava lendo um texto bíblico
e você não conseguiu segurar as suas lágrimas. Porque vendo a porcaria daquele filme do Marley e eu, você vê e chora. Como que você não vai derramar as suas lágrimas diante do Cristo crucificado por você? Então, há um preço. Você quer ver o que Daniel viu? Você quer viver aquilo que Deus tem para você? Existe um preço. Existe um preço. Segundo, mais importante do que vermos Jesus no início da nossa caminhada cristã é o vermos no final. O profeta Daniel está vendo Jesus como idoso. Daniel, idoso, está vendo Jesus. Com todo respeito, o dia mais importante do meu casamento não é o dia 15 de julho de 2005, quando ali estávamos nos casando, Thalita e eu. O pastor Daniel estava pregando. Aquele dia não é o dia mais importante. O dia mais importante do casamento é o último. Afinal, casamento bom termina no cemitério e não no tribunal. Casamento bom não termina no tribunal. Então, o último dia do casamento é o dia mais importante do casamento. Aquilo que é verdade para o casamento também é verdade para a vida espiritual. No seu último dia sobre essa terra aqui, quem você vai estar contemplando? Os demônios, os vícios, as maldades, as desgraças, ou os seus olhos estarão contemplando Jesus? Quem você vai estar contemplando? O mais importante é encerrar a carreira contemplando Jesus. Terceiro, líderes espirituais com frequência veem aquilo que outros não conseguem enxergar e ouvem aquilo que outros deixam de ouvir. Verso 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Escuta aqui. Você vai andar com gente, você vai andar com pessoas, você vai ter amigos que não vão ver o que você vai ver. Líderes. Daniel diz, verso 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Andavam junto, caminhavam junto, mas não contemplaram. Porque existem coisas que são para você. Eu pergunto, você quer ser igual a todos? Você quer soar como todo mundo? Você tem medo de ser criticado na internet? De falarem mal de você, porque você acredita na Escritura? Você quer ser um pouco mais sociável? Ei. Escute isso aqui. Tem uma frase que eu gosto muito no Rock 3. Rock 1, ele não é ninguém. Ele fica de pé, ele não cai. O Apolo ganha a luta. Na versão dublada em português, eles colocaram um empate, mas não, isso é coisa de brasileiro. A história original, ele perde a luta, mas ele não cai. Escuta. Rock 2, Rock é revanche. Ele ganha do Apolo. Rock 3, ele já sabe fazer propaganda. Ele está rico, com moto, com casa, com mansão, nas revistas, programas de TV. Todos querem o Rock. Então o Clubber Lang desafia ele. Quem aqui é mais antigo? Cadê o Dario aqui? Não estou te chamando de velho, Dario, pode ser alguma. Mas tu te lembra do famoso o negão do BA. Exato. Usava o mesmo cabelo no filme e na série, se lembra? E ele faz esse filme, ele é o Clubber Lang, ele desafia o Rock, e o Mickey, que é o treinador do Rock, não quer a luta. Porque ele sabia que aquele lutador estava mastigando o aço para acabar com o Rock. E daí o Mickey diz uma frase para o Rock que ficou no meu coração. E depois eu encontrei isso num livro de um teólogo. Ele diz, sabe qual é a pior coisa que pode ocorrer com um lutador? Ele diz, é o lutador ficar civilizado. Você ficou civilizado, Rock. Depois eu lendo o livro do Leonardo Ravanhil, Porque Tarda o Pleno Avivamento, 1959, Leonardo Ravanhil diz, a pior coisa que pode ocorrer com um pregador é ele ficar civilizado. Existem muitas coisas que o diabo vai colocar no nosso caminho para que nós estejamos na média. Daniel
provavelmente ele não era muito bem visto na Babilônia, na Pérsia. Ele era alguém talvez muito fanático. Que crente bom é crente que é chamado de fanático. Se não chamam você de fanático, tem algo errado com você. Evangelista bom é evangelista chato. Para com esse negócio. Não, nós não temos que... Jesus não disse, não sejais chato. Não tem como. Você vai falar do inferno uma pessoa, você é chato. Você tem que encher o saco. Aí, Daniel foi lançado na cova dos leões. Daniel foi perseguido. Você vê no livro, ele não é alguém muito querido. Ele não é alguém que anda na média. Mas somente ele está vendo Jesus. Os caras ao redor dele não estão vendo. Quem você quer ser? Quem você quer contemplar? O que os teus olhos querem ver? O que você sonha enxergar? Terceiro, líderes espirituais veem aquilo que os outros não conseguem enxergar. Em quarto, homens amados por Deus são aqueles que ficam com Jesus quando outros fogem. Verso 7. Eles ficaram com medo, fugiram e se esconderam. Daniel ficou. Por quê? Como dizia Martinho Lutero, eu amo Jesus e eu confio nele. Mas como assim, Lutero? E se ele estiver irado com você, eu confio nele. Mas Lutero, e se ele estiver com raiva de você, eu confio nele. Mas como assim? Se Jesus estiver vindo na minha direção, Lutero disse, com um semblante sisudo e com uma espada na mão, vindo na minha direção, eu correria na direção dele, porque eu sei que ele me ama. A cruz de Jesus fala isso. Eu confio nele. Em quinto, as maiores experiências com Jesus muitas vezes são na solitude. Verso 8. Assim fiquei sozinho e contemplei essa grande visão e não restou forças em mim. É muito bom nos reunirmos, mas qual foi a última vez que você deixou uma reunião com amigos, com irmãos da igreja, para passar uma tarde sozinho com Jesus? Uma manhã sozinho com Jesus? Quando que você abriu mão de um aniversário porque Jesus pediu para você? Não vai, vamos ficar juntos aqui. Primeira, estou indo para o final. Primeira coisa que você não deve ignorar, a oração. Segundo, você não pode ignorar, você precisa de uma visão exaltada de Jesus. Em terceiro, você não pode ignorar que nesse exato momento existe uma guerra espiritual sendo travada contra nós. Eu repeti. Nesse momento existe uma guerra espiritual sendo travada contra nós. Verso 10. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse, eu amo isso aqui, Daniel, homem muito amado. Olha aqui para mim. Deixa eu abrir, isso aqui nem está no meu sermão. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A minha esposa disse para mim assim, deve ser muito bom ouvir de um anjo que tu é muito amado, né? Deve ser legal, né? Sim ou não? Hebreus capítulo 1 diz, porque nos tempos passados Deus nos falou de muitas formas, de muitas maneiras, mas esses últimos dias nos falou através do seu Filho. Você talvez nunca ouviu um anjo dizendo que você é amado, mas o Filho de Deus diz para você que você é amado. Isso é muito mais poderoso. Com todo respeito ao amado Daniel aqui, isso aqui é muito poderoso. Vamos seguir. Verso 11. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Aí hoje, qualquer Zé Ruela lança livro que o cara foi no céu. Você não dá para entender. Pastor, eu só acredito em arrebatamento. Arrebatamento, eu acredito. Mas olha o encontro que Daniel está tendo aqui. Ele fica de pé trêmulo, com medo. Verso 12. Então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas.
desde o primeiro dia que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus, foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Daniel está orando há 3 semanas. E o anjo está dizendo para ele: Daniel, desde o primeiro dia, tu já está sendo ouvido. Isso aqui é poderoso. A batalha espiritual pode impedir a resposta da oração, mas não impedir a oração. Não, amém não. Eu vou repetir isso aqui, cara. Tu não entendeu? Quem ora, isso é uma grande notícia. A batalha espiritual pode impedir por algum tempo a resposta da oração, mas não pode impedir a sua oração de chegar ao trono de Deus. Isso é poderoso, cara. Verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Olha para mim aqui. Miguel é um arcanjo. Ok? Você vai ver algumas igrejas dizendo que Miguel é Jesus. Isso é maconha teológica. Ok? Igrejas adventistas, tem igrejas reformadas aí dizendo que Miguel é Jesus. Sabe como é que você resolve isso rapidamente? Sabe como? Faz assim: beleza, nós vamos lá expulsar um demônio. Quando o demônio tiver manifestado, tu diz: eu te expulso em nome de Miguel. Ok? Simples. Nunca foi tão fácil. Segue. Verso 14. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Verso 15. Então, enquanto ele me dizia essas palavras, dirigi o olhar para o chão e fiquei mudo. Por que Daniel desanima? Olha para mim aqui. Você imagina, você está em um país dominado pelo crime, pela maldade, por governantes maus. A gente não conhece muito bem isso, né? A gente talvez não conhece muito bem essa experiência. Daniel está debaixo de um império ímpio, o império persa. Aí Daniel ora, porque Daniel espera assim: não, o céu nunca vai ser resistido por esse império que eu estou vendo físico. Só que o anjo chega para Daniel e diz assim: quem me resistiu foi o príncipe da Pérsia. Aí Daniel entende que por trás daquele governo ímpio existem demônios. E a batalha de Daniel, escuta, não é uma batalha política, mas é uma batalha espiritual. E um anjo de Deus é segurado por 3 semanas. Isso desanima Daniel. Isso desanima ele. E então ele fica mudo. Verso 16. Então, aleluia, um ser semelhante aos filhos dos homens me tocou nos lábios e passei a falar. Eu disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, essa visão me causou muita dor e eu fiquei sem força alguma. Como pode este seu servo falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta mais nenhuma força e quase não posso respirar. Verso 18. Então aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu. E disse: não tenha medo, homem muito amado. Uau! Que a paz esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido. E disse: fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. E ele disse: você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. O império grego nem tinha acontecido ainda. O nosso Deus, Ele conhece tudo o que vai ocorrer na história. Você pode confiar no Senhor. Você pode entregar sua vida ao cuidado do Senhor. Seguindo. Verso 21. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade.
e na minha luta contra eles não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Uau. Terminando. Agora, aquele homem glorioso da primeira visão de Daniel, escuta, ele sai de cena, um anjo toca nele, verso 10, olha para mim aqui. O texto nos revela que acima de todas as questões políticas terrenas, existe uma furiosa batalha espiritual ocorrendo. Os homens estão vendo um atirador de elite atirando contra o Trump. Os homens estão vendo agora Biden renunciando. As peças do tabuleiro vão se mexendo. Só que isso é o que está no palco. Isso não fica claro para nós aquilo que está no backstage. Aquilo que está por trás, que é o mundo espiritual. Por trás desse governo ímpio, Pérsia, existiam demônios poderosos que trabalhavam contra o povo de Deus. Esse demônio responsável pela Pérsia, ele atacou Gabriel e o impediu de levar a resposta a Daniel durante 3 semanas. Por quê? A Pérsia estava usando de misericórdia para Israel, mas os demônios não estavam se agradando disso e havia uma manifestação demoníaca, havia uma força demoníaca para que a Pérsia esmagasse Israel. Verso de número 15, isso traz muito desânimo a Daniel. Para encerrar, sobre batalha espiritual, em primeiro lugar, fuja dos teólogos incrédulos. Eu vi esses dias, pode filmar aqui, ó. Eu vi esses dias um pregador, depois ouvi outro, dizendo, para com esse negócio de batalha espiritual. Sabe quem é que fala isso? Isso é o diabo. Isso é o diabo. É bonito. Tem apelo para Instagram, tem apelo para YouTube, mas é o diabo. O diabo, ele não quer que você acredite que existe um mundo espiritual. Ah, pastor, mas veja bem, muitas pessoas pecam e botam a culpa no diabo. Então você resolve isso com o ensino. E outra coisa, 1 Coríntios capítulo 7, fala que nós não devemos nos negar um ao outro, referente à vida sexual dentro do casamento, para que Satanás não vos tente. Então quer dizer que existem más práticas que os demônios também podem aproveitar e cometer uma espécie de pecado infernizado. Nem tudo é culpa do diabo e nem tudo é culpa minha. Mas algumas vezes a culpa pode ser como que dividida. Eu vou dar um exemplo para você. Quem é responsável pela queda? Adão. Mas Eva teve alguma culpa naquilo ali também? Teve. E a serpente também teve? Teve. É como um crime onde mais de uma pessoa cometeu, como o assassinato da Suzane von Richthofen. Ela junto com o namorado, com outro rapaz, cometeram um crime. Na vida espiritual é do mesmo jeito. Escute isso aqui. Quantos aqui já ouviram a história do tinteiro de Lutero? Você lembra? Que o demônio aparece e Lutero atira o tinteiro no diabo. Você já ouviu essa história? Ninguém ouviu essa história? Ok. Quando você ia, até 20 anos atrás, você ia na Alemanha e você chegava no castelo de Wittenberg, o castelo onde Lutero estava, tinha uma mancha na parede, aonde aquele que estava conduzindo ali aquela visitação, ele diria, ali foi aonde Lutero jogou o tinteiro na parede. Sabe o que fizeram hoje? Limparam. Por quê? Porque não combina mais com a nossa época. Não combina mais com a nossa época dizer que um reformador, um doutor, ele era um doutor, que traduziu a Bíblia para o alemão, que criou vernáculos, que um homem tão culto pudesse acreditar em uma figura tão medieval. Então agora a academia, basicamente a academia teológica, o que ocorreu naquela parede, naquele castelo, é o que a academia está fazendo. Estão basicamente não acreditando na existência do diabo. E é isso que o diabo mais quer que aconteça. O Driscoll mandou uma mensagem para mim essa semana e ele disse, fique firme, porque antigamente os demônios andavam nas sombras e nós estamos vivendo um tempo onde eles resolveram andar na luz do dia.
Fuja de teólogos incrédulos. Segundo, existem demônios responsáveis por nações. Ah, pastor, isso são demônios territoriais. Olha para mim aqui. Sim. Pastor, o senhor acredita que existem demônios territoriais? Cara, se tu com os teus Enzo e tuas Valentina, quando tu vai arrumar a tua casa, tu organiza, tu coloca um para arrumar uma coisa, outro para arrumar outra, outro para arrumar... Por que tu acha que o diabo não vai organizar as coisas? É óbvio. Ah, mas isso pode levar a uma distorção teológica. Fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. A Bíblia apresenta isso. A Bíblia apresenta isso claramente em Daniel. A Bíblia apresenta isso claramente na passagem dos porcos, quando Jesus expulsa aqueles demônios. Ah, mas veja bem, pastor, alguns teólogos reformados, eles vão fazer alguma contraponto. Dane-se. Há contraponto para tudo na teologia. Você pode não acreditar nisso? Beleza, nós ficamos com a Escritura. Por quê? Eu vi um vídeo de um famoso teólogo do Brasil, não vou dizer o nome dele, por respeito, mas ele dizendo assim, não, porque essa ideia de demônios territoriais, isso é pagão. E ele fala sobre o que os pagãos acreditavam, mas ele não lida com nenhum texto bíblico. Você não pode dizer que algo não é bíblico sem lidar com a Bíblia. Então grave isso. Por que estamos vivendo o que estamos vivendo no Brasil? Gente, escute, olha aqui para mim. A lei de liberdade religiosa do Brasil é uma das melhores leis do mundo. Essa semana eu estava dentro da Polícia Federal dando depoimento por causa de um sermão que eu preguei no púlpito. Fui muito bem recebido, muito bem tratado pelo delegado, muito bem recebido. Mas por que isso chegou até ele? Porque existem forças operando sobre o nosso país. Nós estamos debaixo de uma batalha espiritual. Queria poder falar muito sobre isso. Talvez um dia a gente faça uma série sobre batalha espiritual, parte 2. 3. Aqui, meu. Não tente ter uma espiritualidade superior à dos apóstolos. Eu vou repetir. Não tente ter uma espiritualidade superior à dos apóstolos da Bíblia. Escuta. Você já ouviu? Presta atenção aqui, eu estou indo para o final do sermão. Eu preciso muito que você force a cabeça para prestar atenção. Tem um texto, acho que é 1 Tessalonicenses diz, não apagueis o Espírito. Em outras traduções, não extingueis o Espírito. Você se lembra disso aqui? Isso é o quê? A palavra de Deus. Ok? Se Paulo está dizendo para não fazer isso, é porque tem como fazer. Aí um camarada, um garoto, comentou numa publicação do Marcondes, meu amigo, já esteve pregando aqui para nós. Ele comentou que espírito fraco é esse, que pode ser apagado. Essa é a lógica da carne. Essa é a lógica do diabo. Não é uma lógica baseada na Escritura. É óbvio que Deus não pode ser resistido. Se Ele definir uma coisa que Ele vai fazer, Ele o fará. Só que, soberanamente, Ele nos diz em sua palavra que não é para fazermos algo. Pastor, o que quer dizer isso? Tu precisa mesmo que a gente explique. Não apagueis o Espírito. É óbvio que o texto está tomando uma linguagem de algo como fogo. E que você precisa alimentar o fogo para que essa chama não apague. E que certas atitudes que o próprio texto vai mostrar, suas, minhas, fazem com que a chama do Espírito em sua vida apague. Mas não é que a chama do Espírito apagou do Espírito. Só que o diabo coloca essa lógica sem Escritura. Obviamente, olha para mim aqui. Obviamente o rapaz nunca leu a Bíblia toda. Então ele leu a frase, não apagueis, não extingueis o Espírito. Ele está confrontando o apóstolo Paulo. Você tem noção disso? Se Paulo estivesse hoje aqui, Paulo ia dizer, tu que é o bichão, cara. Tu que é o cara. O que diz em 1 Tessalonicenses 2,28? Alguém fica de pé e lê para mim aí.
Tô cansado. Ninguém fica de pé. 1 Tessalonicenses 2:28. Uma voz bonita. Voz bonita. Dá uma impostada aí. Vamos. Vamos, homem. Vamos lá, estão rindo de você na rede social aí. Fica de pé aí, meu. Se reúne os homens fortes. Teve um cara comentou, ó, enquanto alguém acha aqui, o cara comentou, eu vou dizer um negócio pra vocês, o Ney Mato Grosso é muito mais homem que vocês. Que isso? Ainda falo no Ney Mato Grosso ainda. Então é a segunda, perdão. Aí é bom, né? O cara falando, lê a Bíblia. Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Vamos no modo old school aqui. Porque é bom, ó. Você tem que ter Bíblia. Não tem a Bíblia. Não bota o esboço com clipes, daí senão tu perde os capítulos da Bíblia. É antes de Hebreus, né? Com certeza. Com certeza. Calma aí. 1 Tessalonicenses. Isso aqui é 2:18? Não. Mas é 2:28, né? Deixa eu ver. Fala de Satanás? Então é isso aí. 2:18, 1 Tessalonicenses. Alguém fica de pé e lê para mim, por favor. Por isso, bem quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, uma e outra vez, mas Satanás nos impediu. O que eu estou querendo dizer com não ter uma espiritualidade superior à dos apóstolos? Existem dois extremos no que envolve a figura do diabo na vida cristã. Se por um lado, algumas pessoas tratam o diabo como se ele fosse um super Deus, como se ele tivesse em pé de igualdade com Deus que não está, outros acabam tratando o diabo como se ele não existisse. Para Paulo, o diabo está vencido, mas ele ainda está na batalha. A melhor ilustração, para mim, é do Spurgeon. Spurgeon diz que o diabo é um dragão sem dentes. Ele não tem todo o poder, mas ele continua sendo um dragão. E você não conta uma piada na cara de um dragão. Ok? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que ele foi pregar, e o que ocorreu? Satanás impediu quem? Eu? Não. Quem? 13 cartas do Novo Testamento. Se colocar Hebreus, que eu acho que foi ele também, 14 cartas do Novo Testamento. O homem não era fraco. Quem impediu ele de ir? E ele fala esse peito aberto. Eu não estou dizendo que o diabo vai ter todo o poder de parar o homem de Deus o tempo todo, mas em algum momento ele vai fazer resistência. Não tem como. Se o diabo parou um anjo, caramba! Durante 3 semanas, ele não vai parar tu com essa tua cara de ego aí. Quem tu pensa que tu é? Daqui a pouco tu está querendo ter uma espiritualidade superior à de Paulo. Tu tem acesso a uma unção que Paulo não tinha. Conta para nós, vende um curso na Hotmart. Pomba, larga aí esse drive aí para nós aí. Então, paute a sua espiritualidade no que envolve batalha espiritual na escritura, não em frases e jargões de internet. Na Bíblia. Na Bíblia. Em quarto, o dragão de Apocalipse ataca o povo de Deus, repita comigo, com perseguição ou sedução. De novo, 1, 2, 3. Vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. Você vê algumas igrejas em Apocalipse, são 7 igrejas.
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas, elas são perseguidas em alguns momentos elas são seduzidas, como é o caso de Laodiceia. Nem todos são perseguidos e nem todos são seduzidos, e às vezes o diabo ele vai fazendo isso e ele vai invertendo isso com você. Alguns aqui estão lutando contra a sedução. Você talvez está recebendo propostas que são muito tentadoras, talvez na área sexual, talvez na área de fazer algo errado na sua empresa ou na igreja, ou algumas conversas que não agradam ao Senhor. Outros estão sofrendo no que envolve opressão, medo, pavor noturno, que são obras dos demônios. Então fique atento. Ei! Escute isso aqui agora. Quantos já ouviram falar de Richard Rembrandt, torturado por amor a Cristo? Um leão na obra missionária. Escute. Um leão na obra missionária. Aguentou na Romênia comunista. Os caras davam fezes para ele comer e urina para beber e diziam: come e bebe a ceia do Senhor aí, cristão. Eles eram tratados assim. E ele ficou firme nos caminhos do Senhor. Ele pisa os pés da América. Em menos de um ano ele adultera contra sua esposa. Ele segurou a bronca contra o comunismo e não suportou a Disneylândia. O diabo não só vai perseguir você, como ele vai tentar seduzir você. E se você não cai na sedução, ele vai tentar oprimir você. E se você não cai na opressão, ele vai tentar seduzir você. Fique atento. Fique atento. O homem de Deus tem que ser homem de Deus no deserto e no Éden. Jesus serviu a Deus no deserto e Adão não conseguiu servir a Deus no jardim das delícias. Estou terminando, segura aí. Dá um mata-leão no teu filho aí, mas com amor. Quinto, lute contra o espírito do medo. Alguns que estão aqui hoje estão lutando contra o medo. O medo do amanhã, o medo da manhã, o medo da noite, o medo do entardecer. Algumas pessoas estão aqui, conforme o dia vai se desenrolando, você vai tendo medo. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito do medo, o medo é um espírito. O medo do que vai ocorrer, o medo do que vão dizer, o medo de como as coisas vão se estabelecer, o medo de como vai ficar a sua família. Lute contra o espírito do medo. Aonde? Foco na palavra. Eu era um imbecil. Tem um vídeo meu na internet, eu não tirei, porque é para mostrar para todo mundo como eu era imbecil. Eu falei contra caixinhas de promessa. E usando essa lógica diabólica, eu falei o quê? Por que não tem caixinha dos mandamentos? Caixinha, sabe, bobagem, moleque. Eu não sei você, mas eu tenho vontade de voltar no tempo e assim, me cagar a pau, cara. Eu me lembro assim, eu fico louco, cara. Acho que se vocês tiveram muita paciência comigo, Daniel. Eu fico, cara, tá louco. Enfim. Se os puritanos, cara, circulavam a escritura, as promessas de Deus. Você vai ler o livro de John Piper, o livro Faça Guerra. Ele diz que eu tenho o meu arsenal contra os demônios. São trechos das promessas de Deus. John Bunyan diz que para o peregrino, eu comecei a ler Peregrino de novo hoje para as meninas, para passar pelo pântano do desânimo, possui algumas pedras. E o comentarista John Bunyan comenta embaixo: essas são as pedras das promessas de Deus. É assim que os peregrinos passam pelo pântano do desânimo. Você e eu precisamos lutar contra o espírito do medo, nos focando nas promessas de Deus, nos focando no que Deus promete, nos focando no que Deus prometeu para nós. Lute. Sexto, demônios não possuem corpos próprios, isso lhes dá vantagem. Você cansa, eu canso, nós dormimos, nós adoecemos, nós ficamos gripados, cansados, desanimados. Os demônios não.
Os demônios não precisam de café, os demônios não precisam de descanso, os demônios não possuem corpos. É por isso que você, escuta aqui, é por isso que você não tem como caminhar na batalha espiritual sem o poder do Espírito Santo. Você nunca foi tentado, pessoas nunca lutaram contra você. Já aconteceu isso, pastor Daniel? Algumas pessoas te atacando, e você pensa, cara, da onde vem a energia dessa pessoa? São demônios. São pessoas empoderadas por demônios. Você pensa, cara, eu acordo, ela está falando de mim. Eu caminho, ela fala por uma pessoa. É uma teia de coisas que vão caminhando. A pessoa não cansa. Elas são empoderadas por demônios. Às vezes, uma pessoa de uma igreja que nem se relacionava com outra pessoa, elas não se relacionavam, elas não andavam juntas, elas não se conheciam. Do nada, elas se juntam e começam a lutar contra um homem de Deus, uma mulher de Deus. Como? Se elas não participavam nem do mesmo GC, ou do grupo caseiro, ou célula, como você quiser chamar. Como que isso ocorre? É que o demônio dela conhece o demônio da outra pessoa, e os demônios apresentam uma para a outra. Nós estamos em uma batalha espiritual. Não tem como nós vencermos um ser que não possui limitações físicas sem o poder do Espírito. Em sétimo, eu amo isso. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Amém? Amém. Porém, mas frequentemente, Satanás usa carne e sangue contra nós. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas o diabo usa carne e sangue. Atento. Warren Wiersbe. Devia estar entre aspas aí, pessoal. Essa frase não é minha. Mas podia ser. Né, Jean? Pode ser. Fica bem. Oitavo. Aqui, cara. Presta atenção. Já estou terminando de verdade mesmo, tá? Tô aqui, ó. Tô aqui no Ticana Fly. Aqui, ó. Só no Massachusetts, Ohio, aqui, no finalzinho aqui. Segura aí. Toda a nossa vida ocorre dentro de uma batalha espiritual. Toda a nossa vida ocorre dentro de uma batalha espiritual. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas religiões celestiais. Capítulo 1, olha para mim aqui. Capítulo 1 de Efésios. Paulo lida sobre eleição. Capítulo 2, salvação. Capítulo 3, eu não me lembro o que está no capítulo 3. Capítulo 4, já vem para a prática cristã. Capítulo 5, família. Ser cheio do Espírito. Tudo isso. Aí quando chega no 6, do verso 10, ele diz o quê? Quanto ao mais, em outras traduções, finalmente. Parece que Paulo queria chegar ali. Parece que Paulo estava louco para chegar ali. Martin Lloyd Jones diz: quando Paulo, no final da carta, apresenta a batalha espiritual fechando a carta, a ideia de Paulo é que toda a vida cristã apresentada anteriormente na carta ocorre dentro de uma batalha espiritual. Capítulo 5 fala sobre o quê? Marido e esposa, casamento. Capítulo 6, no início, criação de filhos. No início, servos e servas. E depois vem a batalha espiritual. Já tem dificuldade no casamento, sem demônio lutando contra nós. Agora o casamento ocorre dentro de uma batalha. Já tem dificuldade para educar os filhos, sem demônio nenhum lutando. Agora a criação de filhos ocorre dentro de uma batalha. O relacionamento entre patrão e servos ocorre dentro de uma batalha. Toda a nossa vida está ocorrendo dentro de uma batalha espiritual. Penúltimo. Porém, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Você precisa se armar, você precisa se preparar. Você precisa buscar a Deus, você precisa ser cheio do Espírito, você precisa tomar as armas do Espírito na luta, na batalha espiritual. Terminando e última.
Podemos ter uma revelação de onde, quantos e quais demônios estão agindo em determinado local? Sim. Mas eles somente baterão em retirada mediante a oração e a pregação ungida do Evangelho. O que eu estou querendo dizer? Aqui é o momento que eu não agrado nem o ultra-pentecostal e nem o ultra-reformado. Por quê? Olha para mim aqui. Pastor João de Souza, nós trouxemos aqui. Quantos se lembram? Teve irmãos abandonando a Vintage por causa do pastor João de Souza. Você sabia disso, né? O camarada foi na minha casa, sentou ali e disse: pastor, eu não concordo com o pastor João de Souza. E eu, mas ele vai, é uma conferência de batalha espiritual. Não quer ir, não vai. Não, mas eu não concordo, não sei o quê. Foi embora, abandonou a igreja. Não está em igreja nenhuma. Às vezes são só desculpas. Escuta. Mas eu sei que isso aqui vai chegar lá, então é bom falando que a gente vai vendo como é que as coisas ocorrem. Veja, ponto 10. Caras de mais, assim, da turma da batalha espiritual, eles vão fazer o quê? Vão fazer alguns retiros, alguns atos proféticos, e tudo bem, isso pode ter sua utilidade. Para mim, essa galera mais da batalha espiritual, eles erram em como responder aos demônios, mas no detectar a ação demoníaca, para mim eles são sensacionais. Aí eu fico com a resposta dos reformados: pregação e oração, pregação e oração, pregação e oração. Estou falando do reformado lá do período de Lutero. É dessa forma que as cadeias do diabo, dos demônios e do diabo caem. Então eu tentei na minha cabeça aqui unir o melhor dos dois mundos. Eu me junto com a turma da batalha espiritual no que envolve identificação de demônios, atuação dos demônios. Mas eu talvez não feche tanto com eles na forma como eles respondem. Eu acredito piamente que cada domingo que nós nos reunimos e a palavra de Deus é pregada no poder do Espírito, algumas fortalezas vão caindo dentro da tua mente. Você veio aqui, existem alguns cantos da tua mente, alguns cantos da tua alma, que talvez o diabo tenha algum poder, alguma autoridade. Então você vem aqui, a palavra de Deus é pregada na unção do Espírito, e essas batalhas, essas dominações à sua mente, elas vão caindo, e dessa forma a igreja vai sendo estabelecida. E quando nós oramos, e quando nós pregamos, existe uma muralha, existe algo que resiste aqui no Rio Grande do Sul, mas eu tenho certeza que ano após ano, pregando, essas muralhas vão cair, e vai se cumprir aquilo que disse o Senhor Jesus: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o seu nome, bendito é o seu sangue. Que o inferno recue e a igreja avance. Eu creio. Quero encerrar dizendo para você que nada do que eu falei aqui vai ter impacto na sua vida se isso não se fazer carne na sua vida. Nada. Você precisa sair daqui e levar o Evangelho, pregar o Evangelho. Olha aqui para mim. Nós estávamos no culto doméstico hoje lá em casa. Aí eu peguei, abri o Peregrino e comecei de novo. Já contei a história do Peregrino para as meninas. Comprei a versão infantil. Lindo livro, lindo. É um coelhinho. E tem as imagens, é muito lindo. A história é linda. Mas é tudo fiel. Cidade da Destruição, o Evangelista, tudo igual. Só que é um coelhinho, ok? E as minhas filhas olhando. E a linguagem é mais infantil. E eu estava falando para elas sobre o pecado, sobre a cidade, sobre o retorno do rei. E isso vai. Foi uma semente plantada hoje. Aí amanhã de novo. Depois de amanhã de novo. Ok? Pregando.
pregando. O caráter sendo moldado, movido pelo poder do Espírito. Nós mostrando na Escritura, chamando o pecado pelo pecado. Cadê o Rodrigo? Está aqui? Rodrigo? A Jéssica, a esposa do Rodrigo, está aqui? Não? Não, beleza. Tem um livro, escute, você que é pai, compre esse livro. Você que é pai de criança pequena, O Caminho para o Filho Andar. O Caminho para o Filho Andar. Compre esse livro. Cara, assim, qual é o livro que o pessoal gosta aqui? O livro era o Ted Tripp? Pastoreando o Coração da Criança. Ted Tripp. Caminho para o Filho Andar. Tá? Ted Tripp matou seus milhares. Caminho para o Filho Andar matou seus 10 milhares. Ok? Então, para você entender, assim, é um Saul e um Davi. Esqueça Ted Tripp. Ok? Esqueça. É bom, é legal. Mas depois de você ler Caminho para o Filho Andar, tudo perde o sentido daquele livro. Não. É bobagem. Ele dá uma lista de como denominar os pecados, uma lista bíblica. Você quer confrontar o pecado, confronte com a palavra. Isso, meu filho, que tu fez, isso é avareza. E você ensina o que é avareza. Deus se opõe a isso. Existe um demônio chamado Mamon. O amor ao dinheiro. E você explica. E tem a lista de pecados que as crianças cometem, adultos cometem. E você vai trabalhando pela palavra na vida do seu filho. Escute isso. Talvez você já está fazendo isso sem um livro. Não importa. Só que é assim que nós avançamos. E é assim que o império das trevas vai recuando. Você ora, o Espírito enche você. E ao falar a palavra de Deus, você não apenas está recitando a palavra de Deus, é Deus falando a sua própria palavra. Porque isso vem acompanhado da unção do Espírito. E fortalezas vão caindo. Pregue essa semana. Discipule seus filhos. Discipule seus filhos. Quanto tempo a escola fica com seus filhos e quanto tempo você fica com seus filhos? Você acha que se você ficar 5 minutos, 5 minutos, vai fazer alguma coisa? Para o inferno com tempo de qualidade. Para com isso. Nós queremos qualidade e quantidade. Se você não educar o seu filho, se você não pregar para o seu filho, as outras religiões vão pregar, os outros pregadores e os coleguinhas vão pregar. Pregue para o seu filho. Pregue para o seu vizinho. Pregue para o seu colega. Quando dá uma crise no casamento do seu colega, ele chama você ou ele chama o espírita? Nós queremos ser cheios do Espírito. Como? Pregue, ore e pregue no poder do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Nós vamos responder esse sermão aqui de 3 formas. Em primeiro lugar, nós vamos comer e beber de Jesus. Nós vamos participar da comunhão. Como? Nós temos 2 mesas aqui na frente. Nós temos 2 mesas no fundo do prédio. Se você está localizado para o fundo do prédio, você caminha até o fundo do prédio. Olha para mim aqui, calma. Fica aí. Você vai vir, vai pegar o pão, vai mergulhar no cálice de vinho. Ou no cálice do suco, conforme a sua consciência. Se você é menor de idade, suco. Se você é grávida, suco. Se você é fraco na fé... mas por que usar essa linguagem? Porque Paulo usa em Romanos 14. Suco. Ok? Então, você vai pegar o pão, mergulhar e você vai estar comendo e bebendo de Jesus. Nós vamos responder ao Senhor de uma segunda forma. Olha para mim aqui. Nós vamos dizimar e ofertar ao Senhor com alegria. Nós vamos dizimar e ofertar ao Senhor com alegria. Você está vendo o QR Code aí? Você pega o seu celular agora, você abre no aplicativo do seu banco e você direciona no QR Code e você, através do seu aplicativo, você oferta e dizima. E deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu tive uma conversa essa semana com um líder aqui da igreja no que envolve dinheiro. E eu posso contar o exemplo dele, mas eu não vou contar o exemplo dele, eu vou contar o meu exemplo. Lá em 2016, eu já estava pastoreando a Vintage há 3 anos.
E nós estávamos tão ferrados de grana lá em casa. Nós estávamos sem dinheiro para nada. E pregando, visitando. Assim, a Thalita e eu doando sangue para existir uma igreja. Eu fiquei 2 meses sendo pastor da Vintage, sem dizimar, sem ofertar. Indignado, irritado. Acabava o culto, o Everton, eu, no desespero para pagar as contas. Eu fiquei 2 meses. E no 3º mês, eu confessei para a igreja, no momento de oferta. Eu disse: irmãos, eu estou há 2 meses sem dizimar. Imagina, os caras olhando assim, pô, mas por isso que o Rio Grande do Sul está assim, né? O pastor ainda. Por isso que tá explicado. Deixa eu explicar uma coisa. A avareza, a indignação, o guiso de Satanás não ocorre só com você. Ocorre com os líderes também. Sabe? Você vai ofertar e vem aquele pensamento: tu vai ofertar isso aí, mas vai fazer falta. E agora? Como que vai acontecer durante a semana? Deixa eu te explicar uma coisa. Você está confiando na provisão ou no provedor? Em quem você está confiando? Tem uma ilustração muito boa. A mamãe chega, dá 2 moedinhas para o filho e diz: meu filho, essa moeda é do lanche na escola dominical, e essa outra moeda é a moedinha da oferta, é a moedinha de Deus. O menino está vindo feliz e ele tropeça e cai uma moeda no bueiro. E quando a moeda cai, ele diz: caiu a moedinha de Deus. Não é assim contigo? Sempre cai a moedinha de Deus, né? Enchente, a gente para de ofertar. Catástrofe, a gente para de ofertar. Dificuldade financeira, o dízimo a gente para. Deixa eu explicar uma coisa. Se Deus não tem gerência no teu bolso, Ele não tem gerência na tua vida. Se Deus não tem gerência nos teus recursos financeiros, Ele não tem gerência na tua oração. Como que você pode pedir para Deus se envolver nas tuas finanças na hora de Ele dar para você, e na hora de você devolver para a obra de Deus, aí Deus não se envolve? Tem algo errado, a conta não fecha. Seja generoso hoje. Oferte em oração. Oferte agradecendo a Deus. Dizime. O que é dízimo, pastor? É 10%. É 10%. Você vê o que você ganhou e você conta 10%. Oferte com alegria. Como que eu sei um valor bom para ofertar? Quando começa a doer. Começou a doer, agora é sacrifício. Agora é uma oferta. Até então não é. Ok? Em terceiro, nós vamos responder cantando ao Senhor. Nós vamos responder essa pregação cantando a Jesus. Por quê? Porque num culto Deus fala e a gente responde. O culto é um diálogo. Nós lemos a palavra e cantamos. Nós lemos a escritura e oramos. É um diálogo, Deus fala e nós vamos respondendo. E agora é a hora de nós cantarmos muito mais alto do que na primeira parte, porque agora Deus falou conosco. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, levante suas mãos. Senhor Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço pelo teu amor. Te agradeço pela tua graça. Obrigado por cada homem e mulher que ouviu o sermão aqui, Senhor. E que o Senhor Deus falou aos seus corações poderosamente. Não porque eu preguei, porque eu não sou nada. Meu nome não é nada, mas o teu nome, o nome de Jesus é tudo. Opera poderosamente aqui. Repreende o espírito da morte. Algumas pessoas aqui essa semana, Senhor, pensaram em fazer uma bobagem contra a sua vida. Ore. Você me conhece e sabe que eu não sou de fazer isso. O Espírito Santo fala comigo agora que 2 pessoas estão aqui. Eu não vou chamar você, mas 2 pessoas aqui, que estão aqui hoje, pensaram em tirar a sua vida durante essa semana. O Senhor Jesus vem aqui até você hoje
E Ele estende a mão para você. O espírito da morte é repreendido da sua vida agora. Agora, pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, o nome do único Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Seja livre agora. Pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Levante suas mãos, adore o nome de Jesus.